Olá, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de trazer uma pequena meditação na palavra que se encontra no livro de Tiago, no capítulo 1, o versículo do 5 ao 7. Tá? Eu vou ler e vamos tentar extrair aqui alguma lição. E, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Palavra sabedoria, né? No original, em grego, a palavra seria Sofia, que é a palavra que dá a raiz, né, para a palavra filosofia, para a palavra sofisticação, que é uma palavra que no seu sentido ela é carregada de entendimento, de conhecimento, né, tanto que a palavra filosofia ela significa apreço ao saber, apreço ao conhecer. E Deus nos dotou de capacidade, né, de aprendizado, Ele nos deu intelecto, Ele nos deu uma mente capacitada para aprender desde que a gente nasce, né? A gente chega ao mundo sem nenhuma habilidade pré-conhecida, né? A gente não nasce sabendo nada, nem a falar. A gente vem para o mundo sem dominar a linguagem e a gente vai aprender. A gente vai aprender na convivência, a gente vai aprender no relacionamento familiar, no relacionamento social, e Deus nos deu esse poder de aprender, né? Deus nos fez à sua imagem e semelhança e nos possibilitou a inteligência. E quando a gente fala de inteligência, de conhecimento, a menos que a pessoa possua alguma limitação, né, uma capacidade reduzida por algum erro genético, algum problema, tirando os problemas físicos que possam limitar a inteligência, né, quando a pessoa tem alguma patologia genética que deixou o QI dela um pouco diminuído, mesmo nessas circunstâncias, a palavra fala que nem os loucos errarão o caminho, mas a gente sabe que a maioria das pessoas ela nasce com uma capacidade de aprender, né? Tanto que criança, então, aprende tudo, copia tudo, né? Principalmente aqui, o que a gente faz de errado, a criança ela rapidamente absorve, ela rapidamente assimila no dia a dia dela, né? Ela aprende música, ela aprende a dançar, ela aprende a se expressar. Isso tudo é a capacidade que Deus nos dá de aprender, né? É a capacidade de conhecer, é o dom que Deus dá, e isso é amplamente estudado dentro da psicologia infantil, dentro do, né, quem estuda ali pedagogia, quem estuda Piaget, Winnicott, vai entender que a criança ela passa por processos em que ela vai compreender o mundo, né, significar o mundo dessa criança, criar sua personalidade, criar sua forma de ver o mundo, de compreender o mundo. Por que estamos, né, entrando nessa área da criança? Porque a gente vai pensar que a sabedoria talvez seja uma coisa que ela é incapaz para todos. Não, todos são capazes de adquirir sabedoria. Todos aprendem alguma coisa desde o momento que nascem, né? Deus nos fez. Eu gosto muito de uma frase do Davi H. Stern, que ele fala, né, que o Deus que fez o intelecto, ele não o fez em oposição à fé. Deus, quando deu o intelecto para o homem, ele sabia que esse homem ia precisar para tudo, desde Adão, né, desde, dominai a terra, né, dê nome para todas as coisas, domine, administre. Para tudo isso a gente precisa aprender, para tudo isso a gente precisa conhecer.
né? Imagina ali no tabernáculo, quando Deus falou que o fogo deveria estar ali constantemente sobre o altar e tinha que estar acesa a lâmpada da menorá, né? A lâmpada que ficava dentro do lugar santo, e precisava para quê? Precisava do que? Precisava de azeitona. Então eles tinham que dominar o conhecimento do cultivo da azeitona, como que tinha que fazer para as árvores serem sempre muito frutíferas, porque não poderia faltar azeitona, né? E tudo, a alimentação, a agricultura, né? Quando gostamos de algum alimento, quando a gente quer plantar, a gente vai ter que buscar um conhecimento, a gente vai ter que buscar uma sabedoria sobre o domínio de fazer aquela coisa, né? Então, vamos lá, eu fiz algumas anotações aqui, né? A sabedoria em hebraico, o termo, ele vai derivar da palavra rimá, e o sentido no Antigo Testamento, né, todas as vezes que a gente vai ler essa palavra, ela vai ter 4 significados, mais ou menos. O primeiro significado é aquele ligado ao entendimento, à inteligência mesmo, ao acúmulo de conhecimento. Né? E aí a gente vê, por exemplo, o uso dessa palavra, também anotei aqui, em Provérbios 2, os versículos 3 ao 6, aqui Deus vai usar essa palavra, né? Se invocares a inteligência e chamares o entendimento, se o procurares como o dinheiro e o buscares como um tesouro, então entenderás o temor de Yahvé, Jeová, né? A gente sabe que temos dificuldade de transliterar a palavra, mas aqui no original foi usado o nome, né, de Deus. E encontrarás conhecimento de Deus, pois é Yahvé quem dá a sabedoria, da sua boca procedem o conhecimento e o entendimento. E esse versículo eu acredito que tenha tudo a ver com o que nós lemos aqui em Tiago, né? A busca da sabedoria. Buscar a sabedoria como se busca dinheiro, riqueza, bens. Porque você, assim como você acumula bens, você pode acumular conhecimento. A gente acumula conhecimento desde que nasce. O limite vai ser dado pela nossa busca. Porque para tudo quanto fazemos na nossa vida, nós devemos buscar a sabedoria. Nós devemos buscar o entendimento. Deus, ele se agrada que a gente busque o conhecimento. Ele está aqui dizendo, olha, se você invocar, é Deus que vai dar, né? Deus, ele nos criou para sermos sábios. Ele nos criou para termos entendimento. E o entendimento de Deus, ele não vai ser jamais arrogante, ele não vai ser jamais pretensioso, ele não vai ser por vanglória, né? Ninguém vai amar o conhecimento para ter o seu nome em destaque. Isso daí já é um tipo de sabedoria que não é nem Deus que dá, ela é diabólica mesmo, ela é terrena, ela é caída. Não é disso que Deus está aqui nos advertindo, nos convidando. Então essa palavra, ela pode, né, significar acúmulo de conhecimento, e ela também pode significar uma habilidade especial, né? Uma pessoa que ela é dotada de um dom específico, ela sabe fazer aquilo e ela consegue fazer aquilo com uma perfeição, com um talento nato, uma coisa que ela recebeu de Deus, né? Tem gente que sabe cantar, tem gente que, além de saber cantar, tem a voz para cantar, ela foi dotada por Deus de uma capacidade. Ela precisa aprender, óbvio. Se você vai tocar um instrumento, você vai ter que ter horas de estudo, de treinamento, né? Um skatista, um surfista, um nadador, né? A gente sabe que os esportes também, eles exigem treino, a perfeição, eles exigem que você se dedique para a coisa, né? Que você melhore todos os dias os seus resultados. E para quem estuda também, a gente sabe que são horas dedicadas à leitura, o matemático a tentar
ir além, né, nos seus cálculos, que a gente sabe que ele vai passar ali talvez um dia fazendo um cálculo para conseguir o resultado, para conseguir chegar numa nova descoberta. A ciência, não importa a área que a pessoa domine, ela vai precisar de sabedoria, ela vai precisar de exercer aquilo, né? Saber o que, sei lá, um atleta, né? Tem que saber o que ele pode comer, o que ele não pode comer, como alongar, como fazer. Então tudo na vida requer aprendizado, tudo na vida requer sabedoria. Também, sim, é bom sempre mencionar aonde na Bíblia a gente encontra assim, um uso. Aqui em Êxodo 35, no versículo 10, e todos os sábios de coração entre vós virão e farão tudo o que o Senhor tem mandado. E no 25, e todas as mulheres sábias de coração fiavam com suas mãos e traziam o fiado, o pano azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino. Aqui no original, essas palavras, né, sábio de coração, sábias de coração, elas usavam a palavra sabedoria, né, a raiz da palavra sabedoria. Ou seja, a mulher ali, elas estavam bordando para o templo, né, estavam cosendo, costurando, e Deus as chamou de sábias, capacitadas, né? Deus deu a ela o coração, que é a sede tanto das emoções quanto das nossas vontades, quanto do nosso intelecto. Mulheres que têm uma habilidade manual, elas sabem fazer, né? Elas têm o domínio da técnica, do bordado, da costura. Isso a gente sabe que também é necessário aprender. Às vezes aprende desde pequenininha, né? Eu, por exemplo, aprendi o crochê com a minha avó muito pequena. É o saber fazer. Você treina, você aprende como utilizar a linha, a agulha, como fazer aquilo, criar um vestido, criar uma roupinha, enfim. Então aqui está o uso nesse sentido, do sentido do talento, do aperfeiçoamento, do saber fazer, e esse saber fazer, né, eu gosto muito de um filósofo cristão até, que é o Paul Ricoeur, e ele fala no seu livro algo que, assim, o aprendizado, a gente aprende uma vez só, né? Ele até cita quando ele teve que aprender, por exemplo, o grego e todas as declinações do verbo. Bem, você não vai ter que aprender tudo de novo, você vai aprender uma vez só. E muitas vezes, aquela pessoa que descobriu, por exemplo, ali, as mulheres, né, que costuram aqui, como está na palavra, elas aprenderam uma técnica específica de bordado. Se aprendeu, se desenvolveu, se quebrou ali a cabeça para saber fazer aquilo, certamente a mulher que vai aprender, a mulher que vai receber dela esse conhecimento, ela não vai ter o mesmo trabalho. Aquele trabalho já foi adquirido, aquilo ali já foi descoberto, né? Então, o legal do conhecimento é que ele também pode ser passado de geração em geração, né? Eu aprendi com a minha avó o crochê, e ela aprendeu com outra pessoa, mas eu não tive que desenvolver a técnica do crochê. Quem desenvolveu passou para frente, e a partir do momento que a gente dissemina esse conhecimento, ele é perpetuado. Uma vez que isso não seja mais passado para frente, vai se perder a forma, né? Vai se perder o conhecimento, como fazer. E uma outra forma em que Deus também usa a palavra sabedoria, vamos lá para as minhas colas. Em relação à aquisição das virtudes morais, ali no Salmo, em Jó 12:12, né,
está escrito, né? Com os idosos está a sabedoria, e na abundância de dias o entendimento. A maturidade, né? A maturidade, ela traz experiência de vida, né? Os mais velhos, eles nos transmitem anos de vivência, anos de um conhecimento acumulado que aí independe se essa pessoa estudou muito, estudou pouco, aprendeu muito, aprendeu pouco, mas certamente na sua caminhada, nos seus relacionamentos, nas suas profissões, né, nas suas relações familiares, enfim, ela conseguiu, através da experiência, adquirir uma sabedoria, um conhecimento da vida, e eles sabem de resultados que às vezes os mais novos não sabem, né? De erros, eles cometem erros, eles sabem instruir os mais novos através da sua maturidade. E também, se formos lembrar de Provérbios, né? 31, conhecido, né? A mulher sábia edifica o seu lar. Também a virtude da mulher, né? Da mulher que ela aprendeu a administrar o lar, ela aprendeu a ser uma boa esposa, uma boa mãe, né? Ela adquiriu, através da sabedoria, através da busca da sabedoria, ela permite que a sua casa não tenha falta de nada, tudo funcione bem, tudo está bem administrado, né? Isso é uma forma de sabedoria também. Então, que diz, a mulher tola derruba a sua família com as próprias mãos. Porque a gente está falando de tudo, da educação, por exemplo, dos filhos, né? Uma mãe tola, ela pode tirar a autoestima dos filhos, ela pode não educar, ela pode talvez fazer todas as vontades, por falta de sabedoria, por falta do conhecimento, por não saber que aquilo às vezes vai prejudicar o seu filho, ou ela vai falar de uma forma que vai limitar o aprendizado da criança, né? Ela vai dar nomes à criança, chamar a criança de limitada, de burra, de isso, né? Falta de sabedoria, né? Limitação, ela às vezes nem sabe que ela está prejudicando o filho. E aí fala que a tola, ela derriba a casa com a mão. Então, olha a importância da sabedoria em diversas esferas da nossa vida, né? E a quarta forma em que essa palavra pode aparecer, né? Com sentido de astúcia, de sagacidade. E aí a palavra até fala, né, que os filhos, que a serpente, né? A serpente era astuta, ela era sagaz, ela observava ali a mulher e o homem, e ela veio com o jeitinho, né? A habilidade. Isso também é uma forma sábia, mas usada para o lado ruim, né? E ali o trecho que a gente pode ler, por exemplo, em Êxodo 1:10, né? O faraó disse: usemos de sabedoria para com o povo de Israel, para que não se multiplique. Ou seja, vamos bolar estratégias para oprimir o povo, vamos bolar estratégias para manipular o povo, para explorar o povo. Então a sabedoria, ela também pode ser utilizada por um viés maligno, caído, que vem para prejudicar o próximo, mas essa sabedoria, ela não é a sabedoria que a gente vai buscar de Deus. Ela não é a sabedoria que Tiago está nos convidando a buscar. E dizendo que Deus, de forma alguma, vai nos lançar em rosto. De forma alguma, Deus vai falar assim: não, eu não vou dar essa sabedoria para você, essa sabedoria que você está buscando. Seja para administrar um país, uma empresa, um negócio, a família, os estudos, não importa, né? O esporte, o lazer, o que você quer administrar, né? O que você quer ter conhecimento? É científico? Por exemplo, a medicina, né? Deus não vai limitar a humanidade de conhecer novas técnicas, novas descobertas científicas na área da saúde, que promovam o bem-estar, que promovam, por exemplo,
uma cura, né? Que alivie uma dor de dente, que alivie um machucado, que desenvolva formas de saber se uma perna está quebrada, se, né, ali os equipamentos para os exames. Deus nunca vai falar assim, não, eu sou contra tudo isso, olha, não estudem, sejam ignorantes mesmo, sofram, façam cirurgia sem anestesia, né? A gente sabe ali que na antiguidade as mulheres morriam, por exemplo, muito no parto. Tanto que as matronas, as mulheres, né, as ricas, as poderosas, elas evitavam ao máximo ter relações sexuais com os seus maridos, porque elas queriam evitar a possibilidade de morrer no ato do nascimento do filho. Então elas preferiam que as escravas tivessem os filhos, que as mulheres menos posses, que não podiam escolher sobre seus corpos, que essas sim arriscassem suas vidas para colocar crianças no mundo. E hoje em dia, né, a partir do conhecimento, do desenvolvimento da ciência, a gente sabe que diminuir hoje em dia já é um sonho. Hoje em dia até mulheres que nem podem engravidar podem fazer uma inseminação artificial, podem fazer algum tratamento, tomar algum remédio, descobrir a causa da sua infertilidade. Deus jamais vai dizer para o homem para que não busque a sabedoria, para que não busque o conhecimento, para que se limite apenas à fé. Mas também Tiago fala o quê? Não busque sem fé. Aí a gente entra no domínio da fé, porque a fé é um dom espiritual, né? E o Filho de Deus, ele é espiritual, ele é novo, ele nasceu novamente, né? Ele está numa dimensão de busca que ela não é terrena, né? A gente não está falando ali daquela sabedoria que Paulo vai falar, olha, eu não fui com persuasão humana, com sabedoria do mundo para falar de Cristo aos homens. Não, eu fui com uma sabedoria revelada. Eu fui com uma sabedoria que eu adquiri através da fé em Yeshua, em Jesus. Eu fui a pregar através da orientação do Espírito Santo. E aí a gente pode até pensar também, por exemplo, né, que a própria Torá, o próprio Pentateuco, né, ele foi revelado ali no dia de Pentecostes, né, ou no original a festa seria Shavuot, mas há vários paralelismos, né, entre Shavuot e que é a festa do Pentecostes e a descida do Espírito Santo para a igreja, né? Porque a gente sabe que lá, quando eles saíram do Egito, logo após a Páscoa, o povo recebeu a Torá dentro da tradição judaica, crê-se que recebeu a Torá exatamente no dia de Pentecostes. E ali, quando Jesus ressuscita e ascende e vem o Pentecostes, né, 50 dias depois, também há um conhecimento que vem. Mas aí esse conhecimento, ele não está em tábuas feitas por mãos, né? Ele não está em tábuas escritas, aí está no coração. Aí Deus está carregando o homem de um potencial espiritual para conhecer o mundo, não através da sabedoria humana, que Deus não tem nada contra ela. Mas nada adianta o homem acumular muito conhecimento e não ter a orientação de Deus, não ter a revelação de Deus, e não saber o que é o propósito de Deus para a sua vida, não ter dimensão do que fazer com esse conhecimento. Então eu creio que Deus ele deseja, né, nessa manhã ele nos convida, chame pela sabedoria, me peça sabedoria, ore a respeito de sabedoria. Desempenhe a sua vida com sabedoria naquela área em que você precisa administrar, naquela área em que você precisa aprender e se aperfeiçoar, né? Deus ele está pronto a te ajudar, mais com fé, mais pelo Espírito, mais cheio de virtude. A gente sabe que o Espírito Santo, né, ele traz com sua manifestação na nossa vida ali
aqueles frutos, né? Quer dizer, é o fruto, né? Que traz paciência, ele traz amor, ele traz domínio próprio, né? Mansidão, benignidade, não sei se já falei amor, enfim, são características de que a nossa sabedoria, ela está vindo realmente do alto, ela tem que ter essas características. Por que eu quero estudar? É para o bem do próximo? Por que eu quero me aperfeiçoar? Por que eu quero ser uma boa esposa? É por status? É por competição com outra mulher? Não, isso daí, você deixa eu falar assim, olha, tá faltando fé, porque esse seu desejo não está nascendo de mim, né? Se você quer adquirir um conhecimento apenas por competição, para que as pessoas vejam, sei lá, na igreja o quanto você é sábio, ou no mundo o quanto você é sábio. Aí deixa eu falar assim, o propósito de você ser cheio de conhecimento não é exatamente ser exaltado, ficar arrogante. O propósito é que você desempenhe, seja o que for, com perfeição, com excelência, né? Que você estude, que você ensine, seja até assim, dos dons ministeriais, que você tenha direcionamento de Deus, que você aprenda, você que é um pastor, tem que lidar com vidas. Deus tem todas as instruções para um pastor, né? Todas as instruções para a família do pastor. Tem todas as instruções para administrar tanto a igreja, quanto lidar com pessoas, quanto liturgias de cultos, o dom da palavra, saber como é a vida de pastor, né? Deus quer revelar, com certeza, a esse pastor, a esse líder espiritual, como exercer o seu papel dentro da igreja, né? Que é o mais importante, o cabeça. A gente sabe que o líder, né, num exército, por exemplo, quer acabar com o exército, atinja o líder, né? Porque vão ficar todos perdidos. Então, tudo. Como também ser a ovelha, né? A Bíblia, ela vai nos instruir como buscar a Deus, né? Isso também é um conhecimento. Como extrair da palavra lições, como estudar a palavra, que é a maior riqueza, né? Eu até também anotei, né? A Bíblia é um manual de sabedoria. Quando estudamos a Bíblia, nós estamos acumulando conhecimento através do nosso intelecto, claro, através da nossa capacidade de aprender, de entender, de assimilar, né? Através não importa se a pessoa teve um pouco estudo até, porque não é um estudo que vai dizer se a pessoa é inteligente, é a capacidade dela de aprender, e às vezes a pessoa vai aprender ouvindo, né? Pedro, por exemplo, era um pescador analfabeto e ele estava aprendendo com Jesus, e ele foi um líder espiritual independente dele não ter um conhecimento assim, ele não teve um estudo, ele não sabia escrever, ele não conhecia, não leu muitos livros, mas ele sabia pescar, ele teve que aprender a pescar, ele teve que aprender a se comunicar, ele com certeza aprendeu algo sobre sua fé, ele sabia que Jesus era o Mashiach, ele inclusive também tinha revelações de Deus, né? Porque quem falou para Deus que ele era o Mashiach? Jesus disse que isso foi algo que Deus o revelou, que Deus o falou, Deus o instruiu sobre Cristo, sobre um discernimento de quem era Jesus, né? E a gente vai aprender virtudes morais, virtudes éticas, conhecer melhor a Deus, né? Então não tem maior sabedoria do que a palavra de Deus, pelo menos para aqueles que creem, né? Como Paulo. Para quem não crê, é uma loucura, é inútil, vai perder tempo, vai ficar bitolado, vai se tornar uma pessoa ignorante, né? Ainda mais as pessoas que gostam muito de conhecimento, elas tendem a ver na palavra de Deus um conhecimento menor, né? Assim, aliás, nem vê conhecimento nenhum, acha que é mentira, que acha que enganou as pessoas, enfim. Mas para nós que cremos, a gente sabe que ela é o poder de Deus, a gente tem revelação, a gente tem experiência
E a gente tem aquela experiência de vida, aquela maturidade da caminhada com Jesus, que nos dá experiências de cura, experiências de ouvir a voz de Deus, experiências de ouvir uma profecia que se cumpriu, também experiências de saber. É lógico que tem pessoas que não profetizam, né? Elas inventam, elas acham que foi Deus e falam da mente delas mesmas. A gente também tem essas experiências, mas nada que refute a palavra de Deus, porque a própria palavra de Deus fala que existem falsos profetas, né? E Deus aprova e estimula que a gente o busque, né? A fé genuína, ela é aquela que nos revela verdades espirituais, verdades do que fazer com o nosso conhecimento, né? Eu quero ser professor. Para quê? Né? O que Deus quer me guiar através da minha profissão? O que eu vou fazer com isso? Né? O Espírito Santo, ele nos revela. Tem uma frase do Watchman Nee, que foi um líder espiritual, um grande evangelista cristão chinês, e tem muitos livros publicados, muito bons, muito recomendo para quem não teve a oportunidade ainda de ler. São enriquecedores os livros dele, e ele diz assim: quando Deus nos revela uma verdade, ela naturalmente se torna uma força em nós. É quando Deus nos revela a nossa chamada, quando Deus nos revela o que vai acontecer na nossa vida, quando Deus nos revela como ser mãe, como ser esposa, como melhorar, aperfeiçoar nosso casamento, como evangelizar, como qualquer coisa, né? Tudo. Sabedoria que está dizendo tudo que a gente precisa fazer e saber fazer bem, fazer na direção de Deus, receber a instrução de Deus. Aliás, eu acho que eu cortei quando Deus deu a revelação da palavra, né? Ali a Torá significa instrução. Deus estava dando instrução para o povo, alimentar, familiar, todos os tipos. Deus, a palavra, ela tem todo tipo de conhecimento, de instrução, para a gente ter saúde, alegria, vida eterna, paz, ter o nosso nome escrito no livro da vida. Não tem nada que Deus não nos revele. É como passar, por exemplo, perseguições. Tem na Bíblia. Como sobreviver a perseguições. Como sobreviver a pessoas narcisistas. Tem na Bíblia. Sempre terá na Bíblia. Como saber se eu estou com inveja do meu irmão? Será que a Bíblia me ensina a me livrar de sentimentos ruins, negativos, como a inveja? Ou identificar o que é a inveja? O que é a raiva? E quando ela é boa, ou quando até a inveja é boa, sei lá, quando a inveja ela é uma admiração a alguém, né? Alguém que nos inspira, aí eu nem acho que seria inveja não, né? Quando eu olho para alguém e vejo que essa pessoa é sábia, né? E eu aprendo com ela, pode ser até um personagem bíblico, né? Eu lembrei agora de Daniel, por exemplo, que era um jovem sábio, e a gente lê o livro dele e a gente aprende tanta coisa. Então, admirar a sua trajetória, admirar a caminhada de Paulo. Posso admirar? Posso admirar. O que eu não posso é, no meu dia a dia, entre os meus iguais, desejar que essa pessoa não tenha nenhum sucesso, não tenha êxito, né? Me alegrar com a doença de alguém, com o infortúnio de alguém, com a perda de alguém, né? Ficar feliz que a pessoa se deu mal. Por quê? Porque eu não quero que ela brilhe mais do que eu, né? Eu não quero que ela seja mais alegre do que eu. Tenho que ser mais alegre que todo mundo, eu tenho que estar melhor que todo mundo. Então a Bíblia ela vai ensinar essa pessoa como a vencer isso, se ela tiver essa limitação. Deus ele não é um juiz que condena, enquanto a vida a esperança. Mas a palavra ela está ali para poder ajudar essa pessoa a vencer isso. Por quê? Porque isso vai travar tantas áreas da vida dela, né? Assim, imagina, não vai conseguir ver ninguém feliz e a gente é cercado de pessoas felizes, né? Espero que a maioria das pessoas que nos cercam sejam felizes. E quando a gente se alegra com a alegria e com o sucesso do outro, a gente tem a nossa própria alegria multiplicada, né? Quando alguém consegue um testemunho vitorioso, quando alguém consegue
uma conquista, seja espiritual, seja material, e isso me alegra. Poxa, eu estou recebendo uma alegria em dobro, mais do que a minha alegria, a alegria do outro está trazendo para o meu coração conforto, satisfação, né? Eu estou glorificando a Deus por... Eu estou vendo nessa pessoa que está recebendo essa vitória um testemunho do poder de Deus, e que se Deus faz na vida dela, pode fazer na minha, né? Se Deus instruiu essa pessoa, pode me instruir. E então isso sim a Bíblia fala, esse é o caminho. O caminho é sempre da admiração, do aprendizado e do amor, né? Do desejar para o próximo aquilo que eu desejo para mim. É o que a Bíblia ensina, né? O que a Bíblia diz que é o ético, que é o saudável, que é o libertador, porque a Bíblia sempre vai nos trazer um caminho de leveza, de alegria, de contentamento, de tranquilidade, né? Deus, ele é um Deus que gosta de nos dar paz, tranquilidade. E nós devemos buscar também as direções de Deus, entender o que Deus quer fazer na nossa vida, porque Deus está sempre além, né? E para dar um último exemplo, porque são milhares de exemplos que tem na Bíblia, tenho certeza que não tem um só. Qualquer versículo que a gente parar, a gente vai encontrar ali um conhecimento, às vezes mais de um. Então, por exemplo, a gente está aqui esse tempo todo falando do texto de Tiago, da busca da sabedoria, da sabedoria com fé, sem duvidar, né? Porque aquele que tem fé, ele sabe quem é Deus. Aquele que tem fé sabe que Deus é um Pai amoroso, que Deus é um Pai que deu sabedoria, que deu conhecimento, que deu capacidade, né, para acumular sabedoria, conhecimento. E ele nos deu inteligência, ele nos deu uma mente capacitada para isso. Se ele deu, ainda mais para aquelas pessoas que se destacam na inteligência, que são pessoas que têm um aprendizado muito rápido, que têm facilidade para aprender. Imagina, se Deus dá para uma pessoa uma facilidade para aprender, será que é para não usar? É para só ficar no TikTok? Não é para mais nada. É só para aprender a jogar videogame, é só para aprender coisa errada? Não, Deus deu com um propósito. Deus nos dá sempre coisas com propósito. E, por exemplo, ali Pedro, quando ele está pescando, ali em Lucas, no capítulo 5, ele está pescando e não tem peixe, né? Jesus entrou no barquinho dele, falou, lança a rede para lá. E Pedro, experiente, né, conhecia a sua profissão bem, não deve ter entendido direito o que Jesus estava falando, porque o experiente aqui sou eu, você, mas Jesus, pelo dom do Espírito, né, pela revelação de Deus, pela onisciência de Deus, Deus sabe onde que está o peixe, Deus sabe como chegar no peixe. E aí essa aplicação pode ser múltipla, mas sobretudo eu creio que esse trecho está muito relacionado até com o evangelismo, como alcançar as vidas, como transmitir o conhecimento de Deus, onde estão as vidas que precisam, como alcançar essas vidas. Deus, ele é um Deus que também capacita nesse sentido, também nos dá orientações em todas as áreas da nossa vida sempre. E o que, para finalizar, né, nessa manhã, Deus nos chama, nos lembra, para você que estiver ouvindo, sei que não são muitas pessoas que temos por aqui, mas para você que for alcançado por essa palavra, Deus está dizendo nessa manhã para você, me busque, porque eu quero te dar sabedoria, eu quero que você tenha excelência. Não vou negar. Como que Deus vai fazer isso? Pode ser de uma forma sobrenatural, pode ser de uma forma natural, pode ser que você vai encontrar alguém que vai te ensinar, vai encontrar um amigo, vai encontrar um médico. Eu não sei como que Deus vai responder aquilo que você está precisando saber.
Eu não sei o que você está buscando, eu sei o que eu estou buscando, eu sei que eu estou orando, pedindo Deus, me dê sabedoria, Pai, a esse respeito, a esse, a todos quanto o Senhor puder e quiser me orientar, me direcionar. E eu tenho experiências com Deus que quando Ele, mesmo que pareça impossível, quando Deus Ele quer fazer, quando Ele quer nos ensinar, Ele move as águas no nosso favor. Ele nos leva até o porto desejado. Ele sabe o caminho, a direção daquilo que precisamos saber, conhecer em qualquer área da nossa vida. Amém? E que o Espírito Santo fale mais abundantemente no seu coração para você que está assistindo essa palavra nessa manhã, e fique com Deus.